peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Queridos, boa noite, a paz. Tudo bom com vocês? Amém. Boa noite, paz. Tudo bem? Glória a Deus. Queridos, antes de nós passarmos aqui para a missionária Uriane, que vai estar hoje sendo a responsável para trazer a palavra para nós, quero dizer que amanhã é dia 1º de maio e, de acordo com a nossa agenda batista, é o mês da família, tá? Então, a partir de amanhã, você vai estar recebendo aí no grupo, nos grupos da igreja, uma devocional para você estar fazendo na sua casa, com a sua família, lendo durante esses 30 ou 31? 31. Durante esses 31 dias você estará recebendo essa mensagem todos os dias. E o tema da família desse mês de maio é edificando sua casa sobre a rocha, baseado em Mateus capítulo 7, verso 24, que diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então eu convoco vocês, a igreja, a estar fazendo aí, participando dessa campanha em prol da família. Então, ore pela sua família. Nós vamos estar colocando lá devocional, vou estar colocando alguns pequenos slides para vocês estarem vendo a importância de orar pelo cônjuge, a importância de orar pelos filhos, a importância de ter uma comunhão com Deus, porque Deus criou a instituição família e é muito importante a família. Então, querido, que vocês possam aí estar edificando a sua casa sobre a rocha nesse mês da família, não só agora em maio, mas também no decorrer de todos os meses do ano, que isso seja uma prática. Talvez você que não faz uma devocional com a sua família, você tenha a oportunidade de dar início a essa devocional e estar participando e dando continuidade no decorrer dos meses. Amém, meus irmãos? Então participe e amanhã você vai estar recebendo então esta agenda devocional. Quero chamar a Euriane aqui, para que ela venha aqui. Ela vai... Eu brinquei com ela e falei assim: olha, você está saindo, nós pegamos ela lá na sede da APEC, lá em Mariporã, umas 2h30 da tarde. Falei, ela deve estar cuspindo fogo depois de 3 meses lá, né? Então vem compartilhar com a gente uma palavra, da parte de Deus aí, né? Então quero convidar você a ficar de pé, para estar orando pela serva do Senhor, para que Deus a use de uma maneira muito especial, para estar trabalhando, através da palavra de Deus no nosso coração. Vamos orar. Pai, uma alegria ter a Euriane nesta noite com a gente. O Senhor tem trabalhado na vida da tua filha, Senhor, levando-a a estar ali se preparando para inclusive ser uma missionária da Aliança Pro Evangelização de Crianças. Privilégio tê-la aqui nesta noite. Então que o Senhor a use, que o Senhor seja a boca, Senhor, que a boca dela seja a tua boca a falar conosco, a ministrar, Senhor, a tua palavra, não no que queremos ouvir, mas em tudo aquilo que precisamos ouvir. Que ela com sabedoria, com a tua sabedoria, Senhor, que ela com graça do Senhor, ela possa nos ministrar a tua palavra nesta noite especial. Abençoa cada vida, cada coração, que seja uma terra produtiva, onde a semente caia e produza frutos para a glória do teu nome. Nós oramos, amém. Graça e paz. É uma alegria, um privilégio novamente estar aqui com vocês na IBVO. As pessoas perguntam ali, esses 3 meses, quando você vem a São Paulo, quando você veio a São Paulo, onde você fica, onde você participa? Eu falo, já tem uma igreja. Já participo, já sou parte da IBVO também, porque o Senhor me colocou aqui, plantada também junto com vocês. E para mim é um privilégio, para mim é um prazer estar aqui com vocês, participando de tudo isso que o Senhor Ele tem permitido na minha vida, na vida, visto também o que o Senhor tem feito aqui na vida de vocês, Às vezes o pastor Claudemir compartilha com
a irmã Patrícia. Então, para mim, assim, é uma enorme alegria estar com vocês, aprendendo com vocês também, porque devido, às vezes, ser um contexto um pouco diferente ali do Amazonas, né? Algumas coisas aqui. Então, tudo é muito gratificante para mim aprender com vocês. E alguns já me conhecem, né? Outros ainda não me conhecem. Meu nome é Euriane Castro, como o pastor Claudemir acabou de me apresentar. Eu estive durante esses 3 meses ali no SENA, né, que é o Centro de Educação Nacional da PEC, onde nós somos treinados como obreiros para trabalhar com as crianças na nossa região. E, para honra e glória do Senhor, eu vi a boa mão do Senhor durante esses 3 meses. Deus foi muito bom, fiel. E quando eu tomei essa decisão e disse sim ao chamado dele, ele usou pessoas especiais para que ele pudesse cumprir na minha vida esse propósito. E eu louvo a Deus por isso, porque a igreja IBVO, né, aqui de Vila Olímpia, foi chamada por ele. Eu sempre deixo isso bem claro, que cada pessoa que tem sido um instrumento de Deus na minha vida, ela tem ouvido o Senhor. Deus, ele toca no coração de cada pessoa, né? Eu aprendi isso lá, porque eu ficava ainda um pouco assim, com vergonha. Eu aprendi ali que para o Senhor, né, para essas pessoas é um privilégio, porque elas são chamadas pelo Senhor. É Ele que vai ali no coração de cada pessoa e toca para que elas sejam bênção no seu propósito, no seu plano. Então, eu pedi perdão do Senhor, porque às vezes eu ainda ficava ali, né, um pouquinho com vergonha, mas então eu entendi que elas são instrumento dele. Vocês são instrumentos do Senhor, vocês foram escolhidos para esse plano, que não é o meu plano, mas é o plano de Deus. E olha, ele trouxe uma amazonense lá da terrinha para vir estudar aqui, preparar professores lá no Amazonas e por onde ele chamar. E que alegria é poder contar com o apoio de vocês, não só para as crianças do Amazonas, mas para as crianças que estão perdidas, separadas do Senhor por causa do seu pecado. E como nós entramos agora para a residência missionária, por um período de 1 ano, nós estaremos sendo acompanhados pelo missionário de campo, né, ali em Manaus. E durante esse período nós estaremos trabalhando na questão de despertamento, divulgação, para que as igrejas se despertem para a importância da evangelização de crianças. Por quê? Porque esse é o desejo do Senhor, que todas as crianças, não só os adultos, mas todas as crianças, elas possam conhecer o seu Filho, possam ter a vida eterna, possam ser salvas, ser livres do castigo eterno. E é o que eu vim hoje compartilhar com vocês, uma breve palavra a respeito disso, sobre a importância, por que devemos evangelizar as crianças. E eu gostaria de começar, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 14 até o 21, e também Mateus 17, versículo 14 a 21. E você segura um pouquinho aí. E também Marcos, capítulo 9, 21 ao 22. 21 e 22. Marcos, capítulo 9, 21 e 22. Né? E, então, por que essa necessidade, essa urgência do Senhor em que as igrejas e cada um de nós, filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus, possamos nos despertar, né, para a evangelização de crianças? Como eu já disse, porque isso é um mandamento do Senhor, que está em Mateus 18, 19 e 20. Ide por todo o mundo. Esse todo inclui também as crianças. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho do reino, né? E esse todo também inclui as crianças como um plano de Deus também para elas de salvação.
E ali nós fomos despertados, a nossa visão se abriu para esse entendimento. Porque eu já trabalhava com crianças antes de vir aqui para o curso, né? Para o curso. Mas aí eu fui entender de forma clara e objetiva, de forma bem clara, a importância, né, das crianças serem evangelizadas e as igrejas se despertarem para isso. Como cada dia nós temos visto o que tem acontecido com as crianças. Muitos de nós estamos perto delas, mas não entendemos ainda por que elas precisam também ser salvas, assim como nós também temos sido salvos pelo Senhor. E eu vou contar agora um fato que ocorreu lá na minha região, porque foi o que eu testemunhei através de outra criança. Porque a importância de evangelizarmos as crianças o quanto mais cedo possível. Uma criança de 3 anos, ela estava ali com sua família, no final de semana. Todos estavam ali felizes por causa de uma grande pesca que teve. E todos estavam ali na sala, conversando, tomando um café da manhã. E não perceberam, não se atentaram para a pequena Aninha que estava na parte de trás do flutuante, que são casas que ficam ali, né, que a gente chama com um pedaço de madeira, à margem do rio. E aquela criança, né, estava ali atrás e ela saiu para trás da parte do flutuante e desceu para a parte onde fica as águas ali. E todos ali desapercebidos estavam na sala, quando de repente eles ouviram um grande barulho e o grito da criança. Infelizmente, não foi possível chegar a tempo, né? A mãe correu e ela só pôde ter que assistir uma tragédia terrível, né? De um grande jacaré, né? Que a gente chama lá, ali afundar a criança, estrangulando-a para debaixo daquelas águas escuras ali do rio. Que terrível tragédia, queridos, essa família experimentou. Aquela criança, ela morreu sem conhecer a Cristo. E talvez muitos de nós possamos dizer: mas só é uma criança, era tão pequena. Já vi muitas pessoas dizerem: mas pelo menos ela não vai sofrer, né? Porque ela morreu pequena e pelo menos não ia experimentar tanto sofrimento. Para Deus não é a questão do sofrimento físico, é o sofrimento eterno, morrer separado de Deus para sempre. E quantas crianças também estão aqui diante dos nossos olhos, morrendo, ficando separado de Deus para sempre. E isso é o que o Senhor tem nos chamado para esse despertamento, dessa urgência, dessa necessidade de acordar, de se despertar para essa realidade das crianças. Queridos, as crianças, nós precisamos entender que elas já nascem mortas, espiritualmente separadas de Deus. E às vezes é tão difícil nós enxergarmos com esse olhar, com essa visão de Deus para as crianças. Elas estão vivas físicas, mas espiritualmente elas estão mortas, separadas. Como é que você prova isso? Está em Romanos 3:23, que diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, vamos ler nesse momento aqui o livro de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 14. Quem já achou, como diz, né? Diga glória a Deus. Quem não achou, diga aleluia. Vamos ler lá. Até o 21 diz assim: ao chegarem onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou. Versículo 15: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus exclamou:
Ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei-me aqui um menino. E Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Então os discípulos chegaram-se a Jesus em particular e lhe perguntaram: por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda certeza vos afirmo que se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. Agora vamos ler aqui, paralelo a esse texto, o livro de Marcos 9, 21, 22. Diz assim, Marcos 9, 21, capítulo 9, versículo 21 e 22. Diz assim: então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Desde quando, irmãos? Desde a infância. Muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Se podes, contestou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Sabe, essa criança parece que está um tempo tão distante, né? Mas foi no tempo de Jesus. Satanás mantinha essa criança escrava por esse espírito desde a infância. Desde pequeno, essa criança sofria, era atormentada, oprimida por esse espírito que o lançava no fogo, lançava nas águas, e era terrível o sofrimento dessa criança. Mas pior que esse sofrimento, queridos, era a escravidão espiritual que essa criança estava. E esse pai, ele foi até os discípulos procurar ajuda. Qual é a semelhança desses dois textos? É um pai desesperado pela condição que seu filho estava sofrendo. Já pensou? Você que está aqui, não sei quantos têm filhos, se você estivesse no lugar desse pai, como é difícil passar por algo dessa maneira, né? Experimentar algo. Eu tenho uma filha de 12 anos e às vezes acontece algo com ela, eu fico desesperada. Uma vez ela brincando, entrou um prego aqui que quase atravessa, e ela ali gritando, e era só que aconteceu, e ela ficou desesperada, e eu fiquei me segurando ali de forte. Mas quando acontece outras coisas, mas nesse caso aqui, era desde a infância que esse menino era ali escravizado por esse espírito, e esse pai já não aguentava mais vê-lo sofrer. Por isso ele levou até os discípulos. Assim também, queridos, muitas crianças estão nos nossos dias escravas, estão sofrendo não só os danos físicos, emocionais que eles passam, mas principalmente o maior sofrimento que toda criança experimenta é a escravidão espiritual do pecado. Elas estão mortas espiritualmente. Elas estão sofrendo com esse terrível sofrimento que o pecado tem causado na alma das crianças. E como eu disse, abra sua Bíblia em Romanos 3:23, já um versículo conhecido, mas se você quiser ler também, não quiser ler, só acompanhe. Diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas a gente pergunta para as crianças: o que é pecado? Muitas delas não sabem, até porque elas nem reconhecem que são pecadoras. Pecado, nós dizemos para ela, é tudo aquilo que você pensa, fala e faz que não agrada a Deus. A criança, ela precisa saber que ela está
morta espiritualmente. Ela está viva aqui diante de nós, mas no mundo espiritual, diante de Deus, ela já nasceu morta espiritualmente. É o que o versículo de Romanos 3:23 diz. Elas estão separadas. Todos pecaram. Por causa do pecado, a criança já nasce. Ela está ali no ventre, ela está aqui brincando, mas se ela ainda não creu, não reconheceu, não creu no Filho de Deus, ela está morta espiritualmente. E ela só vai ter vida através de Jesus, o Filho de Deus, quando ela for perdoada do seu pecado. E é isso que nós precisamos entender. Por isso que é muito fácil nós deixarmos isso passar. Porque muitos de nós até olhamos para uma criança, mas ela é tão pequenininha. Ela é, como eu já vi muitas pessoas dizerem, mas ela não faz nenhuma maldade. Não é a questão da maldade. É a questão do que um pecado tem feito, ou faz, ou vai fazer. E o que o pecado faz na vida de uma criança. Como eu já disse, ele, assim como essa criança, esse menino, vivia ali atormentado, aprisionado, sofrendo. É isso que o pecado faz na vida das crianças. É isso que o pecado, ele vai destruir a vida, deixando essa criança separada de Deus para sempre. Se nós não chegarmos até elas, se nós não falarmos para elas que elas estão mortas, que elas são pecadoras, elas vão continuar perdidas. Elas vão continuar perdidas. Porque você está vendo elas nos restaurantes, você está vendo elas nas escolas, elas estão dentro dos grandes prédios, elas estão vivas fisicamente, mas elas estão mortas espiritualmente. Se elas ainda não creram em Jesus, se elas ainda não reconheceram que são pecadoras e ainda não creram em Jesus, elas estão mortas, separadas, e correm um grande perigo de ficarem separadas de Deus para sempre. Mas eu quero lhe dizer algo nessa noite. Mateus 18:14 diz: Jesus disse com tanto amor isso para aquelas pessoas e para os discípulos. Ele disse: não é da vontade do vosso Pai Celeste que nenhum desses pequeninos pereça. Como é que você sabe que Jesus estava falando de criança? Porque no início do capítulo 18, Jesus, quando ele conversa com os discípulos a respeito, de quem seria o maior, ele pega uma criança, coloca no meio deles, se você acompanhar, e diz: aquele que não se converter como uma criança, de maneira alguma entrará no reino dos céus. E lá no versículo 14 é que ele fala. Vamos ler aí esse versículo rapidinho de Mateus 18:14. Onde Jesus fala do grande amor do Pai Celestial pelas crianças. Alguém pode ler aí para mim? Você pode ver que quem estava dizendo isso era o Filho de Deus, que iria morrer por quem? Pelas crianças também. Ele amava as crianças e sabia que o Pai Celeste, o Pai dele também amava e ama as crianças. Por isso ele disse: não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. E ele estava com uma criança nesse momento, falando para os discípulos e para as pessoas que estavam ali. Então, isso é uma prova de que o Senhor, Ele ama as crianças, e o plano que Ele tinha não era só para os adultos, era para as crianças também. E assim como essa criança que ali morreu sem conhecer Jesus, a pequena Aninha de 3 anos, assim também muitas crianças aqui na Vila Olímpia, no estado de São Paulo, elas também ficarão separadas de Deus para sempre, se elas não reconhecerem que elas são pecadoras. Elas também permanecerão e receberão o castigo eterno, se elas não, se nenhuma pessoa chegar até elas e evangelizá-las.
elas não terão esse conhecimento. Elas não saberão que o castigo dela pode ser, elas podem ser livres do castigo, porque Jesus já recebeu esse castigo por elas. Quantas ficarão felizes de saber que elas podem ser livres do castigo eterno para sempre? Mas isso só quem vai fazer sou eu e você. Muitas vezes eu vi tantas delas e eu não me importava, eu não sabia da importância. Por que elas deveriam ser evangelizadas? Quando o Senhor colocou elas no mesmo nível que eu, que assim como eu tinham direito de ser salvo, elas também tinham. E foi aí que o Senhor abriu a minha visão. E foi para esse lugar que Ele me trouxe, para abrir muito mais. E agora eu sei que se uma criança não souber que ela é pecadora, ela vai perecer para sempre. Mas não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Não é da vontade do Pai. Então eis aí o motivo por que nós devemos evangelizar as crianças, porque elas são pecadoras. E se elas não souberem, se alguém não falar para elas do grande amor de Deus, elas correm um risco de permanecerem separadas de Deus para sempre e receberem um castigo eterno. Você já parou para pensar quantas crianças aqui na Vila Olímpia, no seu bairro, na sua rua, estão nessa condição de perecer se não for revelado, se não for falado, se nós não chegarmos até elas, se você aqui não chegar até essas crianças, elas vão perecer. Elas vão ficar separadas de Deus para sempre. E é isso que eu e você precisamos entender. Elas perecerão, queridos. Elas perecerão. E eu continuo a dizer, não é da vontade do nosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Essa não é a vontade. Charles Spurgeon disse, sua criança precisa de ensino. Ela nasceu em iniquidade, em pecado a sua mãe concebeu. Ela possui um coração mau, ela não conhece a Deus e nunca irá conhecer o Senhor, a menos que lhe seja ensinada. Você, professor, será um instrumento de Deus para jogar semente no coração da sua criança. Lembre-se que esta semente, se não for semeada, ela estará perdida para sempre. Sua vida será alienada de Deus. Ao morrer, sua punição será eterna. É isso que nós precisamos entender sobre as crianças. Por que nós devemos evangelizá-las? Por que nós devemos sair das nossas 4 paredes e ir lá fora onde elas estão? Porque se nós não formos, elas perecerão. Porque como elas crerão? Como elas saberão que elas são pecadoras? Como elas saberão que elas sofrerão castigo eterno se não tem quem diga para elas? E é esse o desejo do Senhor, que nós, como filhos salvos, hoje podemos já levar essa palavra do Senhor aos pequeninos. Podemos sair das nossas 4 paredes. Aqui, onde nós estamos. Elas estão ali, nos grandes prédios. Elas estão nas ruas, nas praças. Elas estão perdidas. Elas estão perdidas. Elas estão mortas. Elas estão separadas de Deus e permanecerão se nós não fizermos algo. Elas permanecerão se nós não fizermos algo. Elas ficarão separadas de Deus para sempre se elas não forem evangelizadas. Se nós não falarmos do amor de Deus. Feche seus olhos agora nesse momento. Imagine os grandes prédios aqui de São Paulo. Muitas delas estão tomando banho agora. Muitas delas estão voltando dos seus lugares onde elas estavam estudando. Muitas delas estão agora talvez indo para esses lugares.
estão nas suas escolas de músicas, estão nas suas escolas de dança, mas elas estão fisicamente vivas, mas elas estão espiritualmente mortas, separadas de Deus. As crianças aqui, da rua, de frente da igreja, elas estão agora nos seus lares. Aquelas que ainda não creram em Jesus, elas estão fisicamente vivas, mas elas estão mortas, separadas de Deus, e permanecerão se nós não falarmos do amor de Deus para elas. Se nós não falarmos que Jesus morreu na cruz para ser o seu Salvador e que elas não precisam mais sofrer o castigo eterno, que elas podem receber o perdão dos seus pecados e ter a vida eterna por meio do Filho de Deus. Abre os seus olhos. Essa é a realidade. Por que nós devemos evangelizar as crianças? Porque elas são pecadoras. Aquele pai, ele estava desesperado. O seu filho sofria desde pequeno. E ele levou os discípulos. Mas infelizmente os discípulos não puderam fazer nada. Os discípulos eram 12 homens que foram escolhidos por Jesus para seguir o seu exemplo, para andar com ele. Mas naquela ocasião, queridos irmãos, eles não puderam fazer nada. E a minha pergunta para você nessa noite: e você? Como servo de Deus, obreiro, professor de criança, o que você tem feito? Ou o que você não tem feito relacionado às crianças perdidas aqui, na sua rua, no seu bairro, da sua família? Sabe por quê? Uma criança que nasce em um lar cristão, se ela não crê em Jesus, ela está na mesma condição que todas as crianças. Ela só vai para o céu se ela crer no Filho de Deus. Ela só vai ser salva. O seu filho está perdido se ele não crê em Jesus. Essa é a verdade. Está na Bíblia. Todos pecaram. Meu filho está nascendo, eu sou da igreja, mas se ele não reconhecer que é pecador, se ele não crer no Filho de Deus, ele está na mesma condição que as outras crianças perdidas. E nós precisamos ter essa consciência, porque ninguém vai para o céu se não crer no Filho de Deus, se nós não reconhecermos. Essa é a condição, não só das crianças que estão ali distante, mas daquelas que já estão na igreja, mas ainda não creram no Filho de Deus. Muitas crianças estão nas nossas regiões. Lá em Manaus, acontece no Amazonas, há um quadro, uma estatística de casos de abusos sexuais de 2019 a 2023, 9.035 casos de violência sexual infantil. E agora tem crescido mais, porque eles ainda não colocaram as informações atuais. Mas é só abrir ali o meu Instagram, o feed, só são essas informações de abusos sexuais. Dói o coração. Às vezes é muito difícil para mim, porque é uma criança. E eu sei que ela não está só ali sofrendo um abuso. Mas se ela ainda não creu em Jesus, ela vai perecer para sempre. Ela está perdida, separada de Deus. Então, às vezes nós nos comovemos com o estado físico, com a situação, de dano físico, emocional da criança. Mas pior que isso, querido, aquele pai estava sofrendo com dano espiritual que aquele espírito causava no seu filho. Mas Jesus estava preocupado com algo muito mais importante, que era a alma daquela criança. Era a alma. Será que esse também tem sido o nosso olhar para as crianças? Quando você vê as crianças, será que também... mas foi uma criança que foi abusada. 9.035 casos de abuso. Pelo que nós sabemos, 4 crianças são abusadas por dia. Entre outros casos. E aumentou agora. Então é muito dolorido ouvir isso, porque são crianças bem pequenas. Mas o que mais nos dói é saber que essa criança não está apenas sofrendo isso, mas ela está sofrendo
o dano do que o pecado tem causado na sua alma. E é isso que o Senhor quer que hoje nós nos alertemos e venhamos acordar para essa realidade. Que as crianças, elas estão perdidas, separadas de Deus e perecerão se elas não forem despertadas, se elas não forem evangelizadas, se elas não souberem que elas são pecadoras. As crianças precisam saber que elas são pecadoras, que elas estão separadas, para que elas reconheçam o seu pecado, creiam no Filho de Deus, que Ele morreu na cruz pelos seus pecados, e venham ser salvas e livres do castigo. É isso que o Senhor quer que nós entendamos. Por isso Ele tem nos despertado nesses últimos dias para essa necessidade das crianças, porque elas estão também, elas fazem parte do plano de Deus. Quanto tem sido a colheita, querido, de crianças que estão indo, fala mesmo bem forte, elas estão indo para o inferno sem Cristo, sem conhecer a Cristo. Essa é a verdade. Essa é a pura verdade. Satanás tem feito uma colheita grande de almas de criança. E sabe por quê? Porque muitos de nós não temos atentado para essa realidade, que elas também estão na mesma condição que nós, perdidos e separados de Deus. Glória a Deus, porque nós tivemos esse privilégio de conhecer a Cristo. Mas agora nós podemos ser instrumentos de Deus para levar uma criança a Cristo. Você pode fazer isso. E o que foi que Jesus fez por aquela criança? Os discípulos nada puderam fazer. Talvez você, eu, muitas vezes não temos feito nada. Apenas temos nos conformado com os casos, com as situações, com as crianças. Ah, mas só uma criança. Muitas vezes elas estão ali limpando o vidro do nosso carro. E a gente olha, meu Deus, é uma criança. Tente olhar para dentro da condição espiritual daquela criança. Fisicamente ela está ali, mas espiritualmente ela está separada se ela ainda não creu em Jesus. Foi esse olhar que Jesus teve para aquela criança que estava ali. Ele disse, traga um menino. Jesus poderia deixar aquele pai ali desesperado. Ele viu o desespero do seu filho, do seu pai. Então ele diz, tragam aquele menino. E o que foi que Jesus fez? Versículo 18. Ele diz, pediu que trouxesse o menino. Jesus repreendeu o demônio que saiu do menino e ficou curado a partir daquele momento. É isso que o Senhor quer que nós façamos. Que nós façamos algo pelas crianças. Ele pediu que trouxesse o menino para ele, libertar o menino. E eu pergunto agora de você, eu tenho feito essa pergunta para mim. O que o Jesus quer que eu faça hoje? Como que as crianças podem vir até Jesus? Através de nós. Nós podemos fazer algo. Nós sabemos que só Jesus pode curar e libertar e salvar uma criança. Só Jesus. E como é que Ele fez isso? Todos nós sabemos o que Jesus fez. Ele veio lá do céu. Ele deixou a sua glória. Será que foi só pelos adultos? Sabe o que Ele fez? Ele nasceu como qualquer outra criança, porém sem pecado. Não pela concepção humana, mas pelo Espírito. Ele sabe o que é ser criança. Ele recebeu o castigo que era para elas receberem, mas elas não precisam mais receber. Por isso que Ele conta comigo e com você. Não é na vontade do Pai, do meu Pai Celeste, do vosso Pai Celeste, que pereça um só desses pequeninos. Ele veio, Ele recebeu esse castigo para que elas não recebam, para que elas não pereçam. Ele recebeu o castigo, Ele fez isso de forma voluntária pelas crianças. Ele tomou o lugar delas ali. Ele derramou o sangue dele por elas também. E Ele morreu e ressuscitou para que elas também tenham esse direito. Será que é tão difícil agora a gente entender que esse amor foi tão grande e
que o nosso passo de uma criança é tão pequeno diante do que Jesus já fez. Foi maior. O que Ele fez, o preço foi muito maior. E agora é tão pequeno o espaço que nós temos até elas. Elas estão nas nossas ruas, elas estão nas escolas próximas de nós. É só um passo até elas. Mas muitos de nós estamos assim também. Como os discípulos, nós não ainda enxergamos ainda essa importância da alma das crianças. Eles não puderam fazer nada. Assim como nós também muitas vezes não temos feito nada. Mas Jesus pode fazer. Nós não podemos por nós mesmos salvar uma criança, mas Jesus pode. E essa criança precisa saber que Jesus, o Filho de Deus, o perfeito Filho de Deus, pode livrar elas, salvá-las do castigo eterno, e que Ele as ama. E que o Pai dele, que criou, que a formou, como o Salmo 139 diz, cada uma delas foi tecida no ventre de sua mãe de forma maravilhosa. No ano passado eu estive no Congresso Nacional da PEC e o pastor Jeremiah, ele ministrou o Salmo 139 e eu chorei muito porque eu nunca tinha entendido o plano de Deus para as crianças de uma forma tão clara no Salmo 139 como eu entendi naquele dia. Então, queridos, cada criança que nasce, elas são dadas nas nossas mãos como tesouro precioso. Porque a palavra do Senhor diz que Ele já registrou os dias delas. Cada dia já estão escritos no seu livro. Nós somos privilegiados. Ei, olhe para mim. Nossas igrejas são privilegiadas ao ter um plano de Deus tão poderoso. De ter uma criança que é um plano de Deus tão precioso. Alguém que pode incendiar uma nação com o amor de Deus. Uma criança que pode ganhar a sua nação. Pode ganhar a sua cidade. E por isso as crianças são tão importantes. Se você ler o Salmo 139, peça que o Senhor abra os seus olhos ali. E foi ali que eu entendi, eu chorei muito. Mas não porque eu estava ali emocionada, porque eu nunca tinha entendido a visão de Deus a respeito das crianças. E eu disse, Deus, a responsabilidade que eu tenho de cada criança indígena e não indígena. Então a partir daquele momento eu voltei para a minha região e nunca mais eu olhei para uma criança como eu olhava antes. Hoje, quando eu olho para uma criança, eu sei que ela está separada de Deus. Se ela não reconhecer que é pecadora, se ela não crê no Filho de Deus. E Deus tem pressa, Deus tem urgência em salvá-las. E a pessoa assim, no céu chega só adulto? Não, Ele veio para os pequeninos também. E é por isso que Ele tem essa necessidade que nós entendamos que Ele veio para elas, que Ele quer salvá-las também. E é isso que o Senhor está nos chamando, para que nós nos despertemos como igreja, que acordemos e venhamos acordar para essa necessidade tão grande que hoje Deus tem, sempre teve, entregando o seu Filho na cruz para morrer pelo pecado delas também. E quando nós entendemos isso, nós vamos acordar respirando. Minha oração, não só pela igreja BVO, mas agora por todas as igrejas que se despertem no Brasil para essa necessidade e urgência. Eu tenho orado pelo pastor Claudemir, pela irmã Patrícia, porque um dia eu quero voltar aqui e quero ver essa igreja cheia de crianças. Cheia, mas eu quero ver também a igreja apaixonada por essa visão do Senhor, por esse propósito do Senhor que são as crianças. Então, Ele veio para libertar os cativos. E eu vou concluir com um testemunho. Logo após eu vou estar fazendo uma pergunta para cada um. Havia uma criança lá na nossa classe que ele estava quase na mesma condição que essa criança. Ele vivia oprimido e quando era noite ele ficava sem sono e pegava facas e tentava, ali fazer algum dano contra seus próprios irmãos. E eu conhecia a irmãzinha dele, que ela começou a participar da classe de Boas Novas conosco. E ela falou: tia,
Eu gostaria muito de trazer o meu irmãozinho, só que eu tenho medo, porque ele é um pouco agressivo e eu tenho certeza que ele vir para cá, ele pode querer fazer alguma coisa contra as crianças. E eu disse, não, traga, porque aqui é um lugar de cura. É um lugar que ele vai ser liberto. Não pela titia, mas pelo Senhor Jesus. E passou, porque a gente faz a classe de Boas Novas uma vez por semana. Na semana seguinte ela trouxe o Nazareno. E ele veio. E ali naquele dia ele creu em Jesus. Reconhecendo que era pecador. Creu na obra de Jesus. E ele foi liberto. Queridos, foi tão real o que o Senhor fez na vida daquela criança. Ele não dormia há meses. Há meses ele não dormia. Naquele dia, naquela noite, que ele creu em Jesus, foi salvo. Ele experimentou uma restauração física de sono. Ele dormiu o sábado, o restante do sábado. A irmã dele disse que ele dormiu o domingo todinho, como se ele estivesse recuperando. O Senhor estava com a presença dele recuperando. E ele se tornou uma criança ativa ali conosco. E agora ele leva os seus amiguinhos também, para conhecerem o Senhor Jesus, o único que pode salvá-los. E agora minha pergunta, para finalizar, aqui para você. O que nós, como obreiros, precisamos fazer para ajudar uma criança? Às vezes, nós estamos preocupados, com a salvação dos adultos. Isso é muito importante. Mas as crianças também fazem parte desse plano de Deus. Todos nós precisamos ser salvos. Mas hoje também o Senhor, Ele quer que nós venhamos nos despertar para a importância da salvação das crianças nas nossas igrejas. Aqui, os discípulos, eles foram exortados por Jesus a respeito da fé e também da consagração. Ele disse que faltava fé e que aquele tipo de espírito e demônio só saía com oração e jejum. Muitas vezes nós fazemos a obra do Senhor e achamos que para alcançarmos e ganharmos as crianças de qualquer maneira. Não. Precisamos entender, primeiro, que nós precisamos ter fé. Se você não acredita que uma criança pode vir, ainda pequena, para Jesus, ela vai continuar ali, por causa da sua negligência. Ela vai continuar perdida. Ela vai perecer. Mas se você acreditar, ter fé, que ela pode crer em Jesus, então aquela criança, ela vai ser salva. Porque você vai ser um canal para conduzir ela ao Salvador. Precisamos ter fé para acreditar que uma criança pode crer em Jesus. E você já é salvo. Você sabe que Jesus tem poder para salvar. Amém? Para libertar uma criança. Segundo, Jesus disse que aquele espírito só saía com oração. Consagração, Jesus estava dizendo. Nós precisamos consagrar para conduzir as crianças. Quando eu cheguei naquela região, a primeira coisa que eu estive lidando ali foi com espírito de feitiçaria. As crianças, elas têm uma influência muito grande a respeito disso. Muitas delas se envolvem com isso. E eu passei por muitas lutas ali. Mas eu só vi resultado quando eu realmente entrei em batalhas de jejum e oração. Foi quando eu vi o Senhor libertando e salvando. E aquela pessoa que era das trevas mandou um recado para mim. Ela disse que era para mim sair daquela região, porque eu estava apagando o nome das crianças do livro dela. E eu conversei com o meu pastor e ele disse: não, você não vai sair, porque quem te colocou aí foi o Senhor. E hoje, para honra e glória do Senhor, como eu já compartilhei, nós estamos com 80 crianças nas aldeias participando. E temos 30 agora, onde nós estamos iniciando. E agora o meu desafio é muito maior, porque eu volto não mais para fazer sozinha esse trabalho, mas agora eu vou treinar professores para ir aonde eu não consigo ir. Eu não posso ir em 114 aldeias em um só dia, em um só mês. Mas se eu treinar em cada uma, 35 aldeias, se eu treinar um professor em cada aldeia, e se eu treinar 2 ou 3 professores em cada vila, cada um deles alcançando 5 a 10 crianças, imagine quanto
crianças vão ser alcançadas ali. E você aqui? Você também já se imaginou com esse amor, com essa paixão pelas crianças? Esse é o sonho do Senhor para cada um de nós. Que nós olhemos para as crianças com esse mesmo amor que Jesus olha, com essa mesma paixão, com esse mesmo desejo. Não se trata de colocar apenas criança dentro de nossas igrejas. Se trata de um grande amor, de um grande sacrifício. O Pai Celeste não quer que nenhum desses pequeninos pereça. Queridos, eu concluo aqui dizendo: não duvide de que uma criança pode vir a Cristo, ainda pequena. Foi feita aqui uma pesquisa que 1% de crianças vem antes dos 4 anos. 85% das crianças, elas se convertem dos 4 aos 14 anos. 10% dos 15 aos 30 anos já tem mais dificuldade. E também 4% após os 30 anos, quer dizer que é muito mais difícil. Hoje, eu convido você para ser um trabalhador na seara dos pequeninos. Hoje, Deus me deu esse privilégio de estar trabalhando com uma das missões mais apaixonadas, não digo mais, mas uma das missões que tem esse amor, essa paixão por criança, que é a APEC, a Aliança Pró-Evangelização de Crianças, que é uma organização internacional e interdenominacional. Ela é fundamentada na Bíblia, né, como nós sabemos, e ela tem como principal objetivo mostrar a meninos e a meninas que, se elas crerem em Cristo, elas podem ser salvas. A PEC, ela tem como visão uma visão tríplice, que é evangelizar, discipular, integrar a criança em uma igreja. E ela trabalha, né, com diferentes ministérios, vários deles, e o principal deles é a classe de Boas Novas, que é uma classe semanal, que, né, eles trabalham com crianças de 5 a 12 anos, crianças que não têm frequência na igreja, que não vão à igreja, clube de 5 dias, clube de Boas Novas que acontece, clube de Natal, temos investigadores da Bíblia, evangelismo ao ar livre, nós temos agora o Vai Conte, que nós treinamos os professores para ensinar as crianças como evangelizar as outras crianças. Então, assim, eles têm desenvolvido esses ministérios. Também tem os cursos, né, os treinamentos que eles dão online, presencial também. Então, eles investem pesado mesmo na evangelização. E como é que as igrejas podem ser beneficiadas com isso? Eles trabalham em parceria com as igrejas. E hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês um pouco disso. Se você hoje tem esse interesse, né, de realmente se lançar na seara do Senhor pelos pequeninos, você tem essa ajuda hoje. A igreja local tem essa ajuda. As igrejas têm essa ajuda. Porque a PEC, ela tem procurado as igrejas que têm esse interesse de ser treinados, os seus professores, o Ministério Infantil, para que possam alcançar as crianças. Eles não se importam, né, de mandar um material gratuito. O que eles querem é que haja realmente esse desejo, essa visão de evangelizar as crianças. Então, se você tem esse desejo, você pode estar me procurando daqui a pouco. Eu posso passar as informações, como é que você vai fazer um clube de 5 dias, que são, né, durante a semana ali, são 5 dias que você vai estar abrindo ali na sua casa um clube de 5 dias. Como é que você faz um clube de Boas Novas? Hoje você tem essa pessoa que o Senhor trouxe aqui para a igreja, para compartilhar também dessa bênção. Mas você também pode estar entrando em contato com um dos missionários da PEC, eles vão estar passando todas as informações de treinamentos. Queridos, o que realmente nós precisamos é entender que o Senhor, Ele quer que nós tenhamos essa visão da importância da evangelização de crianças. E fica aqui o meu convite para você que queira também, né, se tornar um parceiro conosco nesse trabalho da evangelização das crianças.
também eu convido você para continuar comigo, me apoiando, intercedendo por esse trabalho ali no Amazonas, me apoiando não só espiritualmente. Se você também quiser me abençoar ofertando, porque agora eu estou em residência missionária e vou continuar aí o tempo que Deus, né, permitir, em prol, porque é isso que eu quero viver hoje todos os dias. Então fica aqui o meu convite, que Deus lhe abençoe, a igreja seja abençoada em Cristo Jesus. Muito obrigado, queridos, pela oportunidade. Eu espero que quando eu retornar aqui, eu possa ver algo poderoso do Senhor fazendo aqui na vida de cada um de vocês, relacionado a essa visão pelas crianças, salvação de cada uma das crianças aqui de Vila Olímpia e nessa região de São Paulo. Amém? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Uriane. Aí vocês ouviram a mensagem e a questão de como é importante nós crermos no poder do Evangelho sobre a vida dos nossos pequenos, né? A Uriane nasceu em que ano? 86, tá. Ela tinha 6 anos quando eu fui para a PEC. Eu sou aluno da PEC, formado pela PEC em 1992. Né? Foi o meu segundo curso que eu fiz, porque o primeiro ministério que eu tive, já disse isso aqui na igreja, foi infantil. Foi quando eu conheci Patrícia, quando nós montamos um trabalho na igreja, e uma paixão sempre pelo ministério infantil. Quando nós chegamos e assumimos essa igreja, uma das primeiras coisas que fizemos foi mandar os nossos professores para um curso lá em São José dos Campos, para nós implementarmos de maneira mais, não adequada, mais profunda a nossa escola bíblica dominical. Posteriormente, recebemos da própria PEC a questão de um curso online que as professoras do Ministério Infantil fizeram esse curso online aqui na igreja também. Então, nós somos uma igreja que temos, o pastor da igreja tem essa visão missionária infantil, por isso até que você está aqui, né? Por isso que quando eu cheguei aqui, me apresentaram um telhado lá atrás, eu falei, não, nós vamos botar uma laje, porque aqui vai ser o templo infantil. E nós estamos lutando aí, né? Essa semana, né, Helena? Falei, Helena, vê logo esse orçamento, porque já estamos demorando. As nossas crianças precisam de um local bonito, um local adequado, um local que seja a cara delas, para que elas possam, e os pais também terem prazer de trazer os seus filhos. Mas um recado, acho que é mais importante que eu quero dar a vocês, é o seguinte. A Uriane, ela falou aqui algo de uma pessoa, assim, de um evangelista de criança. Agora eu quero trazer um alerta aos pais que não oram pelos seus filhos, aos pais que não oram com os seus filhos, aos pais que ficam com dozinha do filho no domingo de manhã, que não está frio, não vou levá-lo para a escola bíblica dominical. Esse alerta é para você. Talvez você esteja tão preocupado em deixar seu filho dormir, descansar, colocá-lo numa boa escola ou deixá-lo fazer um monte de coisa, mas você está privando o teu filho de conhecer a Jesus. O maior presente que um pai e uma mãe pode apresentar ao seu pequeno é o Evangelho. É o Evangelho. É importante que nós tenhamos isso em mente. E isso não é responsabilidade de nenhuma igreja, isso é responsabilidade dos pais, de mostrar para os filhos quem é Jesus, de mostrar para os filhos qual é o propósito de Jesus ter morrido numa cruz. É propósito dos pais. Então essa mensagem é para aqueles que querem ganhar almas para Jesus. E saber, pai e mãe, homem e mulher que está aqui nessa noite, o maior celeiro é a tua casa. Lembro-me que eu, em 92, eu casei em 91, meu filho nasceu em 92 e lembro-me que Patrícia não podia me ajudar e nós tínhamos na casa, eu morava no fundo da casa do meu pai em Diadema e tinha uma garagem. E meu pai tinha dia que ele chegava meio pirracento, ele colocava o carro ainda. E eu quase não tinha espaço para trabalhar e eu fazia a classe Boas Novas. E lembro-me que ele tinha um corcel, e eu tenho fotos lá em casa, onde ficava um espaço mais ou menos desse tamanho aqui, assim, ó, comprido assim. É um negócio de um carro, assim, ó, dessa fileira até aqui. E ali eu colocava 25 crianças. E eu socava aquelas crianças ali,
Patrícia, né, meu filho, o Felipe, havia nascido. Ela não podia estar comigo, porque a criança recém-nascida. E lembro-me que numa das classes de Boas Novas, eu estava lá sozinho, conduzindo aquela classe. E até hoje, quando eu passo na rua da casa da minha mãe, eu vejo aqueles jovens crescidos, e minha mãe de vez em quando fala assim: olha, fulano, eu não lembro quem é. Ele pergunta, como que eles me chamam de apelido, que eu não vou falar meu apelido para vocês, né? Eu não era conhecido pelo nome. Mas como que o Claudemir está, né? Minha mãe está bem. Olha, ele que eu via no cultinho que tinha aqui na garagem da casa de vocês, né? Como nós já nos encontramos uma vez, encontramos uma moça no caixa do supermercado, uma morena bonita, e ela falou assim: você era o tio Claudemir, você não era o tio? Eu falei: era sim, lá em Guarulhos já, no tempo que namorava com Patrícia. Ela falou: eu era Andréia, aquela menina pequena que levava as irmãs menores todo domingo à tarde na igreja, e eu quero te apresentar o meu esposo, eu quero te apresentar a minha filha, porque aquilo que o Senhor me ensinou ficou no meu coração até os dias de hoje. Uma moça já casada. Então existem frutos que só a eternidade vai dizer, através das sementes que você vai colocar sobre o coração de uma criança. Eu realmente louvo a Deus pela vida do pastor Claudemir. E realmente eu afirmo e confirmo com ele. Pastor Claudemir, eu falei para ele agora na minha formatura, eu disse: Deus me colocou na sua casa, com a sua família, porque Deus conhece seu coração e Ele sabe que você já tem essa paixão por crianças. Querida igreja, abrace essa visão com seu pastor. Não é a visão do pastor Claudemir, mas é do Senhor, do Pai Celestial. Se vocês abraçarem com Ele, eu tenho certeza que esse lugar vai se tornar pequeno. Vai se tornar pequeno para a quantidade de crianças aqui de Vila Olímpia. Quando você abre um clube de 5 dias ali, você está começando uma igreja. Já pensou essa igreja das casas vir para a igreja? Prédio. Nossa, pastor Claudemir vai ter que aumentar um 3º prédio. E vai aumentar. Vai aumentar. E eu sou testemunha disso lá nesse curso. Uma criança que foi abandonada pela mãe, estrupada pelo pai. Ele tentou matar elas várias vezes, porque ele não queria ter uma filha. Ele não queria ter filha mulher. Ele tentou matar ela várias vezes. Ela fugiu. E Deus salvou. Deus guardou. Ela hoje é uma missionária. Se formou agora. Eu apresentei a Neuza. Você lembra aquela última que eu apresentei? Que ela é de Minas Gerais? De Ipatinga? Queridos, nós ficamos assim, todo mundo chorou quando aquela mulher contou a história dela. Ela é um milagre. Mas essa mulher, olhem para mim, essa criança conheceu Jesus. Ela não sabia o que era amor. E foi com 12 anos que o Pai Celestial, que não queria que ela perecesse, se revelou. E na pregação ela ouviu dizer que Deus amava. Ela disse: como que existe alguém que pode amar uma criança assim? E ela creu naquela noite em Jesus, mas ela queria saber, entender como que aquele Deus amava. E a partir daquele momento, Deus começou um plano. E hoje ela é uma missionária, um grande instrumento de Deus. Se você for na igreja ali em Ipatinga, Minas Gerais, você vai de Igreja Quadrangular, você ouvir falar dessa igreja, pelo menos, você vai saber que tem uma mulher. Ela é amada, querido. Eu fiquei assim impressionada. Aquela mulher é amada pela aquela igreja, que eu não sei explicar assim o tamanho. Eu fiquei constrangida. E ela foi que passou essa visão. E hoje a igreja é apaixonada por crianças. Eu vi com os meus olhos isso, não foi ninguém me contando. Então eles assim abraçam ela e mesmo se juntam. E a igreja e os pastores lá, eles entenderam a visão. Então a igreja é cheia de crianças lá. E ela é apaixonada por crianças mesmo. Ela entregou a vida dela para isso. Então uma criança dessa que vocês alcancem, que aprenda que Jesus a ama,
ela encherá essa igreja, que prédio de crianças apaixonadas, aliciadas sim, mas curadas por Jesus, abandonadas sim, mas amadas pelo Pai Celestial. Não importa, o que importa é que elas sejam salvas e os céus sejam cheios. Fique cheio desses pequeninos. Você está disposto a abraçar com o seu pastor essa visão? Não é a visão dele, é a visão do Pai Celestial, que ama os pequeninos. Eu tenho certeza que eu verei isso, porque o pastor Claudemir, ele já já vinha sendo arrastado, mas agora o Senhor está arrastando ele mais ainda, e vocês vão com ele, porque eu conheço aquele que mexe com a nossa estrutura. Eu sou uma prova. Eu fugi 28 anos de criança, mas aos 32, me desculpa a expressão, ele me pegou lá no interior. E foi ali que eu disse: meu Deus, a minha sala cheia de coisa colorida. Eu sentei um dia e disse: meu Deus, eu nunca imaginei estar com a minha sala cheia de coisa colorida. E agora é o que acontece. É criança pulando por cima disso, é saindo por aquilo, é saindo correndo por trás, é rodeando a casa, e é por todo canto. Eu falei: quando que eu ia aguentar isso? Se não fosse o amor de Jesus. Então, quando realmente você entender junto com o seu pastor, que não é a visão do pastor Claudemir, mas é o Pai Celestial que não quer que esses pequeninos aqui, nesses grandes prédios, pereça, então essa igreja vai estar cheia desses pequeninos cordeirinhos que Ele ama tanto. Amém? Amém, queridos. Vamos ficar de pé, meus irmãos. E é isso. Até a Shirley veio conversar comigo lá e falou assim, ela virou para mim assim, a Shirley é a coordenadora, é uma deã, né, de toda a missão da PEC. Ela virou e falou assim: e o senhor, quando vai vir aqui ficar 3 meses com a gente? Ela é, irmãos, ela desse tamanho aqui, irmãos, mas é uma gigante. E sábado na formatura foi muito legal, que eu encontrei algumas pessoas que era do meu tempo de 92 da PEC. Foi muito bom estar lá. E é isso, meus irmãos, continue orando pela vida da Euriane, orando pela APEC, orando pela sua igreja, orando pelas nossas crianças, orando para que nós possamos finalizar, orando e contribuindo para que nós possamos finalizar de maneira rápida nosso templo infantil, porque tem uma coisa: criança chama criança. E você está em vários lugares aqui, nós temos vários lugares. Se você começar a fazer um trabalho evangelístico lá na sua casa, vai ser uma grande bênção. E a gente vai trazer essas crianças para a igreja. O meu sonho, né, é que esta igreja ela faça o que ela fez no passado. Possamos alugar um ônibus e esse ônibus trazer aquele monte de criança, né? Porque eu digo para vocês, sem medo de errar, irmãos, se isso acontecer no meu tempo, enquanto eu tiver vida e estiver aqui, esse ônibus vai chegar aqui todo final de semana, para a glória do Senhor Jesus, né? Eu jamais desisti daquilo que Deus colocou nas minhas mãos, e isso queima mesmo no nosso coração. Mas vamos orar, porque a gente não faz obra de Deus sozinho. Deus dá a visão é dele, mas para a gente recebe a visão, compartilha a visão e caminha quem compra essa visão. E eu tenho certeza que a gente vai longe no nome de Jesus. Senhor, que alegria podermos estar aqui nesta noite, ouvir, ó Pai, a Tua palavra, ouvir testemunhos, ó Deus, que vieram a confrontar, a tirar-nos da nossa zona de conforto. Ó Senhor, obrigado, ó Deus, pelo despertamento que recebemos aqui nesta noite. Muitas vezes não olhamos para os pequeninos como deveríamos olhar, com o olhar de Jesus. Que o Senhor possa mudar a nossa mente, mudar o nosso coração, mudar, ó Pai, o nosso entendimento, Senhor, porque ministério infantil não é uma sala onde nós estocamos criança. Ministério infantil não é uma sala onde a gente conta uma historinha para distraí-los, Senhor. Ministério infantil é um dos ministérios mais importantes da igreja. É onde nós colocamos, ó Pai, estas joias preciosas que são sementes do amanhã, para que eles possam receber, ó Deus, a verdadeira história, a história da salvação, a história de fé, Senhor, a história que os levará a ter uma vida diferenciada neste mundo tão indiferente. Ó Deus, usa cada um de nós, Senhor,
Usa cada um de nós, ó Deus, através do nosso trabalho, através do nosso esforço, através, ó Deus, da obra das nossas mãos. Usa-nos, Senhor Jesus, através, ó Deus, do patrocínio, para que possamos levar a Tua mensagem, a Tua palavra, onde muitos não podem ir. Usa-nos, ó Deus, como intercessores, como pessoas, ó Deus, que se colocam diante do Teu altar, orando pelo sucesso completo da Tua obra. Não que o sucesso dependa da nossa oração, porque tudo depende do Senhor, mas que tudo dependa, ó Deus, do nosso esforço, da nossa entrega, da nossa devoção, do nosso amor para com aquilo que cremos e acreditamos. Então usa, Senhor, esta igreja, que a Igreja Batista na Vila Olímpia, Senhor, se torne a referência que o Senhor quer que nós nos tornemos. Que sejamos instrumentos vivos da Tua graça e do Teu favor, em anunciar um evangelho sem mistura, em anunciar um evangelho verdadeiro, desde mais tenra idade, desde ao adulto de maior idade, Senhor. Que sejamos, ó Deus, esta igreja inclusiva, para a glória do Teu nome, inclusiva no sentido de alcançar a todos com o Teu amor, trazendo, Senhor, sempre uma palavra de salvação, uma palavra de arrependimento, uma palavra de rendição, mas uma palavra de glorificação. Usa-nos, ó Deus, com poder. Eu coloco a minha vida, coloco a igreja que o Senhor confiou nas minhas mãos, para todo este propósito. E por isso nós oramos e Te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.